Ora então, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um segundo encontro de poesia e música. Hoje, à semelhança de outros eventos, vamos apresentar Gomes Real para ser lido por todos vocês e para ser apresentado por alguns amigos que aqui se encontram. Antes de mais, eu queria justificar a ausência que não pode mesmo estar presente, o Presidente da Associação Recreativa Navelense. Quero fazer os agradecimentos às entidades também responsáveis. Hoje vou fazê-lo à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia de Penafiel, com sede aqui também em Velas. Quero cumprimentar também todas as associações e instituições que eventualmente possam estar aqui representadas, nomeadamente o Grupo Teatro Novela. Está ali o Sr. Fernando Leal, a quem também quero endereçar os nossos cumprimentos. Vamos hoje ler Gomes Real. E antes de terminar, que vou sempre tentar ser muito breve, no dia 24, ou seja, 2 a 15 dias, 24 de janeiro, vamos fazer aqui uma apresentação do livro Dona Zília Martins. No último evento esteve cá presente. A mesa irá ser presidida pelo Presidente da Associação Recreativa Navelense. A Dona Zília irá ser apresentada pelo professor Armando Guedes. Existirá uma pintora ilustradora do livro, que é o Ratinho, o Milho, a Flor de Vento, que é uma pintora naífa. E depois teremos a escritora Dona Zília Martins. Aqui irão ser encontrados alguns livros para quem quiser eventualmente adquirir. E hoje é uma noite de poesia e música dedicada ao poeta Gomes Real. Espero que todos vocês o leiam, espero que todos vocês sejam bem elucidados relativamente à apresentação, isto porque eu tenho também, e sem me esquecer, 2 convidados, esses são mesmo especiais. Apresento o convidado que vai fazer a apresentação, o José Silva. Seja bem-vindo, obrigado José Silva. E apresento o José António, que vai cantar umas músicas e encantar com as suas melodias que vão ser intercaladas entre 2, 3 e 4 poesias que eventualmente sejam lidas. Eu espero que tudo corra bem, de minha parte é tudo. Eu iria apresentar aqui o meu colega de direção e também colega da secção da cultura, que é o Eduardo Mendes, que irá, em nome da direção, dizer algumas palavras de agradecimento e dar seguimento então à apresentação do encontro de poesia e música do poeta António Gomes Real. Muito boa noite e obrigado. Ora, boa noite. Em nome da direção, queria só agradecer a presença de todos. Um agradecimento especial aqui aos nossos convidados, que estão aqui. Não vou dizer muito mais, porque acho que o Reinaldo já disse quase tudo. Espero que seja uma noite agradável para todos, que corra tudo bem, que participem e que só um pequeno pormenor de pôr o telemóvel em silêncio, se puderem ser. E de resto, acho que é tudo. Passar a palavra ao Sr. José Silva. Muito obrigado e até. Ok. Pronto, parece que já estamos todos. Vocês não se querem sentar aqui? Vocês? Não? Pronto. Vocês estão onde quiser. Vocês estão lá ao fundo, aqui está mais, aqui eu acho que está mais quentinho. Mas pronto, senta-se onde quer. Eu começo por pedir desculpa porque se calhar nós falamos aí à posse. Enfim, mas uma voz muito boa.
Pronto, parece que já estamos todos, somos estes todos, não é? Somos estes todos. Muito boa noite. Hoje a música, as cantigas, vão estar a cargo do amigo José António. Fruta da época, como é que costumo dizer-se. E como todos sabem, aqueles que já estiveram no encontro anterior, pelo menos, não é? Nós aqui, a cada encontro, lembrarmos um poeta. Quer dizer, estes encontros não são um espaço de debate. Nenhum de nós vem aqui para debater o que quer que seja. E também não é uma espécie de uma sessão de esclarecimento com perguntas e com respostas e do outro lado. Isto é mais simples, é mais linear e eu diria mais saudável. A cada encontro, simplesmente, nesta hora e meia que estamos aqui, desde as 9h30 às 11 horas, celebramos um dos nossos autores consagrados. Neste caso, aqui as sessões são de poesia, portanto celebramos um autor, um poeta. Eu, em traços muito breves, darei um retrato, em traços muito ligeiros, darei uma ideia da figura, quem é o homem, não é? Ou a mulher. E depois todos, quem quisermos, desde que se inscrevam, dizemos a poesia desse autor. Como veem, isto é simples. Desde o que é preciso é que a gente não complique. Se a gente não quiser complicar, passamos aqui a hora e meia muitíssimo bem dispostos, e saímos daqui, não sei se melhores, mas não saímos daqui piores para o fim de anos, mas eu acho que saímos. E hoje quem nos faz estar aqui reunidos, quem faz estar esta sala assim quase cheia, é o poeta Gomes Leal. António Duarte Gomes Leal. Nasceu em Lisboa no dia 6 de junho de 1848. Pode dizer-se filho ilegítimo. Parece que a mãe dele gostava muito de um senhor que trabalhava lá na alfândega e pronto, teve 2 filhos. O Gomes Leal e uma rapariga mais nova, uma irmã mais nova. Lá o tal senhor da alfândega parece que nunca assumiu assim muito bem a situação. Enfim, é a vida, não é? Mas a mãe é mãe, não é? E a senhora tinha um emprego e meteu ombros à vida e pronto, e cuidou dos filhos. O Gomes Leal fez a escolinha, né? Fez a primária, lá a 4ª classe, e depois entrou no liceu. E vai revelar-se um aluno extraordinário. Aprendia aquilo tudo muito bem, com muita facilidade. E fez, como é que costumo dizer-se, um liceu com uma perna às costas. Mas acabado o liceu, ele não pôde continuar. Enfim, é filho de mãe solteira, não é? Ainda tem uma outra irmã. Portanto, eram pobres. Ele tinha que ir trabalhar para ajudar nesta casa. Mas fez o liceu, o que não é assim coisa pouca, e até naquele tempo até devia ser algo com bastante importância. E, portanto, ele vai arranjar um emprego a condizer com os seus estudos, com o liceu. Vai empregar-se como escriturário no notário de Lisboa. E esse emprego, além de lhe dar um salário que era absolutamente necessário, porque eram pobres, vai em muito contribuir a especificidade do seu trabalho, não é a escrita, mais a roda de amigos que ele vai granjear. Tomemos em conta que aos notários vão, ainda hoje, vão os doutores, não é? Vão os advogados. Portanto, esta roda de amigos que ele vai arranjar, mais a escrita, vai em muito contribuir para a sua iniciação precoce nas letras, na literatura. De muito cedo, ele começa a escrever e a publicar
lá pelos jornais, pelos jornalecos, onde pode, né? Nós estamos aqui a lembrar o poeta, mas ele é um ótimo prosador. Aliás, ele poeta é até mais tarde. É um articulista, não é? Escrevia uns artigos nos jornais onde podia. Ele começa por lá a escrever naqueles jornais e torna-se conhecido muito cedo. O Gomes Leal pode dizer-se, da mesma idade de todos aqueles homens que fizeram parte da célebre geração de 70. Sim, para quem de imediato não está a identificar a geração de 70, eu direi que é aquele punhado de homens do qual faz parte o Ramalho Ortigão, o Essa de Queiroz, o João de Deus, o Teófilo de Braga e muitos outros, não é? Que é em torno do Antero de Cabedal, na segunda metade do século XIX, a partir de 1860, vão fazer uma verdadeira revolução das mentalidades neste país. O país que estava intelectualmente e culturalmente estagnado, eles vão puxá-lo para a atualidade, vão fazer as ligações à Europa, acho que ainda hoje estamos a beneficiar um bocado disso. Ele é da mesma idade destes homens, se não vejamos. Ele nasceu, o Gomes Leal, nasce em 1848. O Antero Quental nasce em 1842. Mas o Oliveira Martins nasce em 45. O Essa de Queiroz, por exemplo, nasce em 45, 1845. O Guerra Junqueiro nasce em 50. O Teófilo de Braga nasce em 43. Portanto, eles são, assim, todos da mesma igualha, não é? E ele é amigo de todos. E todos eles o têm em grande apreço, em grande consideração. Isso basta a gente ver um bocado a correspondência entre eles. Nós hoje beneficiamos do facto de, nessa altura, não haver telemóveis, não haver computadores e, portanto, eles contactavam-se através de carta, não é? Através da escrita, que sempre fica alguma coisa e nós hoje podemos verificar isto. Portanto, ele era amigo deles todos, e todos eram amigos dele e consideravam-no. Mas ele não fez parte da geração de 70. Ele não andou com eles, não foi àquelas reuniões, não participou nunca nas célebres conferências do Casino de 1871, que se calhar um dia ainda vamos falar disso aqui, e não fez parte, não andou com eles, vocês desculpem, porque ele tinha um complexo de inferioridade. Ele alimentava um sentimento de minoridade em relação a eles. Porque eles eram todos homens, e eu falo em homens porque, como sabem também, ainda no século XIX as mulheres não podiam entrar na universidade, não podiam entrar. Era mal visto as mulheres serem cultas. Estes homens eram todos ricos, todos de família rica, e eram todos doutores, não é? Porque conheceram-se todos na universidade. Há exceções que só confirmam a regra e honrosas exceções. Por exemplo, o Oliveira Martins, que foi o escritor que foi, o historiador que foi, e chegou a ministro, e é autodidata, nunca foi à universidade. Mas a honrosa exceção e a figura de que eu mais gosto, e que vale a pena aqui falar nela, é o Teófilo de Braga. Teófilo de Braga é dos Açores, veio estudar para Coimbra, direito, mas não era rico. E para poder estudar, teve que trabalhar durante o estudo. Trabalhou no Porto, numa litografia qualquer. E este homem que teve que estudar, que trabalhar para tirar o curso, vai tornar-se o escritor prolixo extraordinário. Até parece impossível como é que se consegue escrever tanto numa só vida. Um estudioso da nossa literatura, um camuniano. Ele escreve e estuda profundamente o Camões. Depois dele, quem quiser falar de Camões, quem quiser escrever de Camões, tem que ir estudar no Teófilo. E vai tornar-se, como sabem, Presidente da República. Este homem que trabalhou para tirar o curso vai ser o primeiro Presidente da República em 1910. Eu fugi aqui um bocadinho, porque hoje é o Gomes Leal, mas estas ligações também às vezes é preciso a gente fazê-las. O Gomes Leal não se juntou a eles porque tinha um complexo, né? Eu acho que era aqui que eu estava, um complexo de inferioridade, porque era pobre, não era rico como eles, e também não era doutor,
Nunca foi à universidade. E então ele vai procurar importar isso. Ele vai querer aproximar-se de Deus. E vai então matricular-se na Faculdade de Letras de Lisboa. Mas ele não podia. Ele não tinha condições nenhumas para continuar a estudar. Ele era pobre. O trabalho dele era muito exigente e ele precisava absolutamente daquele emprego para levar algum dinheiro para casa. E vai desistir do curso. Desiste do curso, mas não desiste das letras. Isso já estava na massa do sangue. Já era uma obsessão. E já escrevia e publicava aí pelos jornais. E vai mesmo fundar um jornal. Ele, o Magalhães Lima, que é uma figura ali de Aveiro, que vai chegar a Ministro do Trabalho, mais o Silva Pinto, vão criar um jornal, com um nome muito esquisito, que era o Espeto de Juvenal, onde ele passa a publicar as suas criações literárias. Ele é um homem pouco ambicioso. Tem que garantir a subsistência, tem um emprego mais ou menos sólido, e fundou um jornal onde passa a escrever as suas crónicas, a sua criação literária, e pronto, e tudo bem, não é ao sossego, assim vai passando o tempo. Ele dirige o jornal também. Em 1875 morre-lhe a irmã. Ele adorava esta irmã. E ainda nesse ano, ele vai publicar um livro, um livro de poesia, o seu primeiro livro, um livro de poesia que deu o título Claridades do Sul, que é precisamente este livro. Claridades do Sul. Dedicado à memória da irmã. E com a saída deste livro, ele é logo tido pela crítica e pela imprensa nacional, é logo considerado um poeta igual ao nível dos maiores poetas do seu tempo. Ele é logo considerado ao nível do Antero Quental, do Teófilo Braga, do Guerra Junqueiro. Vive com a mãe, vivia com a mãe e com a irmã morreu, ele vive com a mãe. A mãe tem um emprego, pronto, tudo corre bem. Ele tem um emprego, pronto, vive sossegado. O emprego apresenta-se seguro, não deixa adivinhar problemas no futuro. Ele sossegadamente dedica-se. Trabalha, é claro, e dedica-se à escrita, sem problemas, corre tudo muito bem. Só que, uns anos à frente, a dada altura, inopinadamente, ele perde o emprego. E é tamanha a surpresa, este acontecimento é tão inusitado, que ele sai disto absolutamente bloqueado, desarmado, sem saber o que há de fazer. Nós hoje temos estado a viver um tempo neste país, não sei se há dessa gente aqui na sala, em que homens e mulheres aos 40, 50 anos ficam desempregados, e esses devem perceber muito bem o que eu estou aqui a dizer. Ele fica absolutamente perdido, não tem solução para a sua vida. E nestas circunstâncias, nesta situação, há tendência a fazer-se duas coisas. Duas coisas que é só uma é a fuga, a realidade. Uma é o suicídio. E outra é, como nós costumamos dizer, meter a cabeça na areia. É o que ele fez. Obstinou-se na escrita. Só vivia para escrever. Obsessivamente escrevia. Vivia completamente absorvido naquilo. Não via mais nada. A mãe, enfim, tinha um emprego e lá ia superando as necessidades. Não é? Ele escrevia. Quase nem saía de casa. Escrevia e publicava. É desta altura a publicação de vários livros. Eu não sei dizer quantos, mas só nesta coleção há 10 ou 12. Eu não os tenho todos, só tenho alguns, também não os sei dizer todos, mas este é Claridades do Sul, A Fome de Camões, O Fim de um Mundo, A Mulher do Luto, Novas Verdades Cruas, A História de Jesus. Eu tenho um livro, aliás, o livro está aqui, tem que dizer poesia dele, A História de Jesus contada às criancinhas. É um livro muito bonito. Vocês podem comprar, procurem.
É claro, escrevia e publicava, mas neste tempo os livros não davam nada. 80% da população era analfabeta, não se comprava livros. Era capaz de dar uns tostões, mas não dá para viver. A mãe lá ia superando as coisas com o seu emprego e pronto, as coisas lá foram correndo assim. Mas, meus amigos e minhas amigas, a vida cumpre-se em todas as pessoas, não é? E também se cumpriram na senhora. E em 1910 morre-lhe a mãe. O homem fica desgraçado, absolutamente na miséria. Passa a viver na rua, a ser um sem-abrigo, a dormir nos bancos do jardim, chegando mesmo a ser apedrejado pelos garotos, não é? Pelos moços. De vez em quando uma alma caridosa, até porque ele é um homem muito conhecido, não é? Um homem, uma figura nacional. Lá uma alma generosa, lá o deixa dormir abrigado e prepara-lhe uma refeição decente, mas que, nesta sua desgraça, nesta sua queda, este homem destroçado, com um dinheirito que lhe davam, ou que vinha dos livros, ou que ele começou a beber uns copos, começou a meter-se no álcool. E como todos sabemos, pelo caminho do álcool é sempre a descer. A degradação física e humana faz o resto, leva-nos ou arrasta-nos até ao fundo. É então que o Teixeira de Pascoais, o nosso poeta aqui amarantino, o autor do Maranos, que até nem é muito amigo dele, é muito mais novo do que ele, 29 anos mais novo do que ele. O Gomes Leal nasce em 48, o Teixeira de Pascoais nasce em 77, é 29 anos, não é? Nasce em 1877 e morre com 75 anos em 1952. É então que o Teixeira de Pascoais com a sua, é uma alma generosa, de índole muito católica. O Teixeira de Pascoais preocupava-se muito com o Gomes Leal. É claro que o drama do Gomes Leal desenrola-se em Lisboa. O Teixeira de Pascoais está aqui na Amarante. Mas escrevia, há uma correspondência aos amigos para Lisboa, a informar-se, a pedir informação sobre o Gomes Leal. E o Teixeira de Pascoais, a dada altura, vai envolvendo outras figuras nisto, outros escritores, outros amigos, outras personalidades, vai lançar um apelo ao governo de então, um abaixo-assinado, não é? Alertando, chamando a atenção para a tristíssima situação do Gomes Leal. O governo vai ser sensível a este apelo do Teixeira de Pascoais e vai então decidir atribuir ao Gomes Leal uma pequena pensão anual. A pensão é pequena, mas pronto, a partir daí já o Gomes Leal não vai passar fome. Só que, meus amigos, era tarde, não havia nada a fazer. Era muito tarde. O álcool já tinha tomado irremediavelmente conta dele. O Gomes Leal, numa mistura de álcool e de loucura, vai terminar os seus dias na maior ruína, na maior miséria moral, física e humana. Morre no dia 30 de janeiro de 1921. Completam-se agora, portanto, no fim deste mês, 94 anos sobre a sua morte. Vamos dizer a sua poesia. Muito obrigado. Quando eu morrer, rosas brancas, por mim que ninguém as corte. Quando eu
Quem és não teve na vida de que lhe servem na morte. Quando eu morrer, rosas brancas, por mim que ninguém as corte. Quando eu morrer, nem sequer na cama uma cruz erguida. Quando eu morrer, nem sequer na cama uma cruz erguida. Que para Calvário já basta a cruz que levo na vida. Quando eu morrer, nem sequer na cama uma cruz erguida. Ter o André Ramos. Então, boa noite. O poema que vou ler intitula-se Os Brilhantes. Não há mulher mais pálida e mais fria, e o seu olhar azul, vago e sereno, faz como o efeito de um luar ameno na sua tez, que é mórbida e macia. Como nevam, esta mulher sombria dá a morte cruel ao seu aceno, o suicídio e a dor. Lembra do reino um conto ao monstro do crepuscular do dia. Por isso eu nunca invejo os seus amantes. E enquanto ontem quedavam seus brilhantes no teatro como vistas fascinadas por todas as visões incompreensíveis, em vez de vermos ver brilhar horríveis e verdadeiras lágrimas sonadas como leão. Rubem Monteiro. Boa noite. O poema de António Gomes Leal do livro Claridades do Sul, Acusação à Cruz. Há muito além triste e consagrado, desfeita podridão, velho madeiro, que tens avassalado o mundo inteiro como um pendão de luto de vontade. Se o que foi nos teus braços cravejado foi realmente a hóstia, o verdadeiro, ele está mais ferido que um guerreiro para livrar as flechas do teu. Há muito que já espalhas a tristeza, que lutas contra a alegre natureza, e vence só cruz triste, cruz escura. Chega-te no inverno, símbolo dormente. Queremos vida e ação, fica-te sempre o emblema de morte e sepultura. De seguida chamava a Bruna. Às vezes alguém não tiver aqui escrito e quiser participar, basta levantar o braço que eu levo essas pessoas todas. E há aqui um livro, quem quiser ler uma poesia. Há dois livros até. O vermelho deve ser como o sol de uma trombete. A lucida uma cor, a rosa é como a lira é pelo tempo, é muito ingrinalda. E já a velha união, a núpcia sagrada, entre a cor que suspende e a nota que suspira. Se a terra, às vezes, brota a flor que não inspira a teatral camélia, a branca e fastiada. Muitas vezes, no ar, repassa a nota alada, como a perdida
cor de alguma flor que inspira. Há plantas ideais de um cântico divino, irmãs de aldeia, gêmeas de violino, há gemidos no azul, gritos no carmesim. A magnólia é uma árvore etérea e perfumada, e o cacto, a larga flor vermelha, ensanguada, tem notas marciais que soam como um clarim. Agora, se quiser, Pronto, sou eu, se é a minha vez, sou eu. Eu queria dizer o seguinte, vou dizer o poema, mas queria dizer o seguinte: vocês têm aí nos assentos, nos fogais, um folheto e uma folhinha com poemas, não é? Isto está muito bem. Oxalá que estes poemas ajudem de alguma maneira a que vocês se decidam a vir aqui dizer poesia. Mas o bom, aquilo que eu queria mesmo, é que em vez dessas folhinhas vocês aparecessem aqui com um livrinho de autor. Liam-no em casa, depois liam aqui a poesia que quisessem e levavam para casa e acabavam de ler o livro em casa, depois pousavam lá numa estante e no próximo encontro traziam outro livrinho do outro encontro, acontecia a mesma coisa, e iam juntando os livrinhos em casa. Estes encontros são também para isso, para levar as pessoas a ler, para levar as pessoas a terem livros, levar as pessoas a fruir da leitura, a encontrar no livro e na leitura a tranquilidade e o saber que contraria este stress, estas aflições do nosso dia-a-dia. Quando nos lares, nas famílias, nas casas portuguesas, os filhos, as crianças nascerem e crescerem a ver o pai e a mãe concentrado na leitura, quando a criança crescer a ver o pai a reverenciar, o pai e a mãe, os pais, a reverenciar os livros, a lidar com muito cuidado com os livros, com muito carinho com os livros. Quando as crianças nas casas deste país virem os pais saírem, arranjarem-se como quem vai para uma festa, levar o menino, irem a uma feira de livros, folhear livros, ver livros, a comprar livros, como quem compra uma prenda, trazer para casa. Quando em casa a criança crescer, a ver o respeito que é pela leitura, o traquinas a querer fazer barulho, a mãe ou o pai, filho, o pai está a ler. Quando isto acontecer nos lares, nas famílias deste país, ninguém tenha pena dos portugueses. Não é preciso terem pena de nós. E isto, se nós quisermos, começa por nós. Vejam lá. Em vez de folhinhas, um livro. Pode começar aqui, deixa lá começa. Vou dizer um poema do homem que se chama Madrigal na Rua. Oh, irmã das açucenas, meu coração é um morto semeado de mais penas que as chagas de um Cristo morto. Tanto é ver-te o meu desejo, tanto em mim poder conservas, que eu creio, se não te vejo, já estar debaixo das ervas. Debaixo dessas janelas, sempre cruéis e fechadas, ontem à noite às estrelas deram-me 4 facadas. Mas nenhuma fez no peito o mal que por minha cruz os teus olhos me têm feito, dando facadas de luz. Chamava então o Zé António. Zé Monteiro. Eu vou ler Selvagem, do autor que estamos aqui a falar. Eu não amo ninguém. Também no mundo ninguém por mim o peito bater sente. Ninguém entende o meu sofrer profundo e rio quando chora as mais gente. Vivo alheio de todos e de tudo, mais calado que o esquife, a morte e as louças.
selvagem, solitário, inerte e mudo. Passividade dupla, passividade estúpida das coisas. Fechei de há muito o livro do passado, sinto em mim o desprezo do futuro. E vivo só comigo, amortalhada, num egoísmo vago e escuro. Rasguei tudo comigo, vivo nas duras regiões dos cruéis indiferentes. Meu peito é um covil, onde, às escuras, minhas penas calquei como as serpentes. E não vejo ninguém. Saio somente, depois do pôr do sol, deserta a rua, quando ninguém me espreita, nem me sente. E, em lamentos, os cães ladram à lua. Todos nós temos as nossas histórias de vida. Eu, quando fiz aí, foi a pensar precisamente em algumas histórias de vida, da minha vida neste caso, mas e chamei este tema Histórias Perdidas no Tempo. Há histórias que se perdem com o tempo, mas que a mente não deixa esquecer. Vivemos, não sabemos o momento, o sentir, o verão que nos viveu. Histórias no tempo, sonhos adormecidos, a cada momento, sonhos esquecidos, histórias perdidas do imaginário, mentes desvidas num estranho verdade. Há sinais que não se esgotam da vontade, desencontros que a vida nos levou, a penumbra da amargura e da saudade, onde os sonhos, o silêncio nos deixou. Histórias no tempo, sonhos adormecidos, a cada momento, sonhos esquecidos, histórias perdidas no imaginário, mentes despidas num estranho fadário. Somos vida, mas não sabemos viver, pois também não soubemos encontrar a beleza que o sonho quis trazer, porque há muito já deixamos de sonhar. Histórias de sonhos adormecidos, a cada momento, sonhos esquecidos, histórias perdidas no imaginário, mentes despidas num estranho fadário, mentes despidas num estranho Então, continuamos. Chamava então Joaquim Pinto Mendes. Olá, boa noite. Vou aproveitar as novas tecnologias para ler um poema do nosso autor, Cantigas do Campo. Porque andas tu mal comigo, ó minha doce trigueira? Quem me dera ser o trigo que, andando, pisas na eira? Quando entre as mais raparigas vais cantando entre as searas, eu choro ao ouvir-te as cantigas que cantas nas noites claras. Os que andam na descamisa gabam a viola tua, que às vezes ouço na brisa, pulsaremos na lua, e falam com tristes vozes
do teu amor singular, aquela casa onde cozes, com varanda para o mar. Por isso nada me medra, ando curvado e sombrio, quem me dera ser a pedra em que tu lavas no rio, e andar contigo, ó meu pombo, exposto às chuvas e aos sóis, e uma noite morrer como se morrem os roxinóis. Morrer chorando num choro, que mais as mágoas consola, levando só o tesouro da nossa triste viola. Porque andas tu mal comigo, ó minha doce trigueira, quem me dera ser o trigo que andando pisas na eira. Faz parte do António Gomes Leal, Claridade do Sul. Voltava ao André. Ninguém mais se quer inscrever. Agora não ganharam coragem para se inscrever. Depois venhamos. Podes vir. Este poema intitula-se Aos Fiancidos. Quando é que, enfim, virá o claro dia, o dia glorioso e suspirado, que não corre mais sangue espreguiçado, à luz do sol que os mundos amuia, que os vencidos não vejam na agonia do seu teto de como incendiado, e se ouça retumbar o monte e o prado, ao que do pé devam aos cavalaria. Quando é que isto será? Quando na vida virá ela a doce hora prometida, hora cheia de amor e desejável, em que fatais cães, fartos da guerra, nosso sangue não beba mais a terra, e nem mesmo a justiça use de espada. Pois então, muito boa noite. Um prazer estar aqui, também partilhar convosco estes momentos, agradecendo também tudo o que falou sobre o poeta. Melhorou certamente os nossos conhecimentos e como às vezes andamos com a tecnologia que há bocado ali o Joaquim Mendes falou, eu também não quis desaproveitar esta ocasião para poder dizer um poema de Gomes Leal e sobretudo também pôs a refletir sobre a condição humana, o homem que procura no dia a dia tendencialmente dominar o outro, com os resultados que vemos todos os dias. Gomes Leal fala disso, fala daqueles momentos de glória e também dos vencedores, naturalmente, e dos vencidos. O poema tem mesmo esse título, Aos Vencedores. Visto que tudo passa e as épocas memoriais dos fortes, dos heróis se vão cada vez mais, que tudo é luto e pó, ó vós que triunfais, não turbeis a razão nos vinhos das vãs glórias. Não irreis alto a taça, à hora dos gemidos, esquecidos talvez nos gozos, nos regalos, e não façais jamais pastar vossos cavalos na erva que cobrir os ossos dos vencidos. Não celebreis jamais as festas dos noivados, não encontreis na volta rúgulos cortejos, e se amardes, olhai que ao som dos vossos beijos não respondam da praça os ais dos fuzilados. Sim, se venceste, enfim, folgai todas as horas, mas deixai lastimar-se os órfãos, as amantes, nem façais, junto a nós, altiros triunfantes, pelas ruas de mais tinir vossas esporas. Pois toda a glória é pó, toda a fortuna é vã, e nós, laços enfim dos prantos dolorosos, regamos já demais a terra, ó gloriosos vencedores, talvez vencidos amanhã. Gomes Leal. O Ruben. Um pequeno excerto do António Gomes Leal do poema Madrigal Excêntrico.
Tu que não temes a morte, nem a sombra dos ciprestes, escuta, lírio do norte, os meus cânticos agrestes. Tu ignoras os desgostos de um coração torturado, mais tristes do que os sonhos postos ou de um bobo espancado. Eu bem sei, ó musa louca, que não conheces a mágoa, e tens um riso na boca como um cravo aberto na água. Eu bem sei que ris dos meus madrigais modernos, sem cuidar, ó flor de lis, que iam de chegar teus invernos. Na cabeceira da noite, quando as tuas mãos inermes forem em cruz sobre o peito e te roam os verbos ao corpo branco e perfeito, e sejas cheio de terra, boca cheia de risada, choras tão louco na terra pelas noites estreladas. A visita. Ontem dormi à noite e eis que desperto, sacudido de um vento agudo e forte, como um homem tocado pela morte ou barrido de um vento do deserto. Acordei. Era Deus que de mim perto me dizia: alma cética e sem norte, é preciso que creias e te importe adorar o Deus uno, eterno e certo. É preciso que a fé cresça em tua alma como no inútil saibro a verde palma. Verme, filho da dúvida, eis-me aqui. Eu sou a espada, o antigo, o omnipotente. Crê, barro vil. Mas eu, descortesmente, voltei-me do outro lado e adormeci.